Então vamos lá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o período helenístico, o último período que a gente vai tratar antes de entrar no Império Romano, na civilização romana antiga. A gente chama de Império Romano porque virou um arquétipo do que é a Roma antiga, mas a Roma foi dividida por império, república e monarquia. Mas vamos lá. O período helenístico ele sofre uma série de transformações. Então essa aula será um misto de história e muita filosofia. É claro que nada aprofundado, mas é vital entender o pensamento e as transformações, o devir nesse período, tá bom? Então é o último período da filosofia grega antiga, ou seja, quando a polis desaparece como centro político. Lembra que a gente discutiu? Polis era um centro político, administrativo, único. Ele se assemelha muito com uma cidade moderna, porém uma cidade-estado, que ela tem suas leis, normas e regras, independente de outra cidade ou de outra polis. Nesse período, a gente vai caminhar até o Império Macedônico, que é o que estava dominando esse período helenístico, é dominado pelos macedônios até que o Império Romano absorva todas as polis, as ex-polis, tá? Contato com o Oriente por conta do Império e dos contatos comerciais. Então, uma orientalização da filosofia. A filosofia grega, aquela que a polis era a coisa mais importante, a busca da eudaimonia, da felicidade, isso vai ser deixado um pouquinho, vai ser deixado de lado. Ao longo desse período, ela vai sofrer transformações. Então, a produção filosófica no período helenístico corresponde basicamente à continuação das escolas platônicas e aristotélicas. Não adianta. Eles têm fortes influências até hoje, imagina, num período tão imediato assim. Inclusive Alexandre o Grande, ele era um profundo Alexandre o Grande, o conquistador da civilização grega e de outros impérios antigos, impérios e reinos antigos, tinha uma profunda admiração pela Grécia, pela filosofia grega. A gente fala em filosofia, pessoal, a gente fala em conhecimento, tá bom? O conhecimento não estava dividido em pequenos compartimentos, como hoje história, geografia, matemática, física, química, etc. A filosofia, o filósofo dava conta de tudo isso. Então, com o declínio da participação do cidadão, há uma reflexão política também se enfraqueceu. A reflexão política se enfraquece. Lembrando que o mundo grego, a discussão na ágora, a oratória, as reflexões políticas eram importantíssimas para a vida cotidiana deles. Agora, uma substituição da vida pública pela vida privada. Você vê que se assemelha muito com nós, né? Os valores privados, individuais, tem um valor maior para nós, tá? A filosofia cosmopolita são grandes sistemas que buscam entender a realidade como um todo articulado, formado pelas coisas da natureza, os seres humanos, as relações entre estes e de todos com as divindades. Então, o divino ainda, lembrando, a gente ainda está numa sociedade politeísta, né? Então, essas relações do humano com o divino é fundamental na civilização grega. Os principais temas ali que vai ser abordado vai passar a ser a ética, a física e a teologia. Você vê que aparentemente não são desconexos esses temas, mas eles vão encontrar elos de ligação nessa nova sociedade. A perda da importância política individual fez muitos se dedicarem cada vez mais à busca da felicidade pessoal, através da religião, ou da magia, ou da filosofia. Podemos comparar isso hoje, né?
Pessoas estão procurando e buscando em caminhos diferentes ou em vários essa tal felicidade que a gente tanto gostaria de alcançar. Uns até hoje na religião, a magia perdeu essa força, e a filosofia a gente pode chamar de conhecimento científico aqui, tá? Então eles buscam o quê? Uma paz de espírito, que se chama, para os gregos, de ataraxia. Legal? Surgem 4 grandes sistemas com a influência que será sentida pelo pensamento cristão. Então esses 4 grandes sistemas filosóficos de pensamento vai refletir até no pensamento cristão, no mundo romano e até a entrada da Idade Média. Esses 4 pensamentos têm o nome de cinismo, é isso mesmo, ceticismo, estoicismo e epicurismo, tá bom? Todos procuravam basicamente estabelecer um conjunto de preceitos racionais para dirigir a vida de cada um e, através da ausência do sofrimento, chegar à felicidade e ao bem-estar. Agora a gente vai tentar dividir e explicar cada um desses 4, que é fundamental para você entender, porque é um período que cai demais em Enem e FUVEST, porque é um elo de ligação entre a civilização antiga e a romana. Para você entender os romanos, você precisa entender esse pensamento do período helenístico, tá bom? A gente vai começar com o cinismo. O principal nome foi Diógenes. E basicamente eles levavam ao extremo, porque Diógenes é o principal nome, mas ele teve vários seguidores. Essencialmente, eles levavam ao extremo a filosofia de Sócrates, de conhecer a si mesmo, desprezando todos os bens materiais. Eles viviam de forma simples e eles queriam, a intenção de conhecer a si mesmo era indagar o pensamento do outro para poder criar um conflito entre a ideia do outro e mostrar para o outro que existiam outras opções. A finalidade do homem é a felicidade e se encontra na virtude. O filósofo Diógenes questionava todos os valores e convenções sociais, procurando viver somente os preceitos que julgava moralmente dignos. Isso é pura ciência, pessoal. Para que você evolua, cresça e transforme a sociedade, o pensador, o cientista, no caso lá, os filósofos, eles precisavam colocar todo o conhecimento que existia em xeque para que os conhecimentos que realmente tinham valores, eles permanecessem na sociedade. E aqueles que já estavam ultrapassados perdessem essa hegemonia. Vamos dar um exemplo muito claro aqui para a gente. Durante o século XX, acreditava-se que o desenvolvimento e o progresso se daria através da industrialização do Brasil, por exemplo. E nada podia obstar esse processo. Hoje em dia, a gente sabe muito bem que a industrialização é importante, mas que existem entraves que você precisa ser ultrapassados e que você precisa respeitar esses entraves, como o meio ambiente. Você não pode destruir florestas, você não pode poluir rios e mares para você obter sucesso econômico, por exemplo. Então, essas questões que fazem a sociedade crescer, se transformar e evoluir. Tudo que não for virtude deve ser desprezado para eles. A virtude está além das convicções sociais. A virtude está, então, portanto, no questionamento. Isso é bárbaro para mim, que adoro a ciência, e principalmente a ciência e a história, né? O questionamento do que está estabelecido é fundamental. Então é muito fácil vocês saberem dessa primeira ordem filosófica, tá bom? Então é assim, a virtude tem uma realidade que não confabula com os valores do cidadão, que para ele traz falsas noções de virtude.
Não propõe uma teoria da virtude, ele não propõe, já que estaria criando uma nova convenção. Então, virtude para ele está na busca e não num paradigma formado. Para o cinismo, o homem virtuoso age em silêncio e não se preocupa em provar se está certo ou errado. A questão do certo e errado é irrelevante até. Fica claro para ele que a busca é o mais importante. A busca e não quando se chega lá. Logo, a ataraxia será alcançada quando nos afastarmos das convenções humanas e vivermos no silêncio de uma virtude ativa. Tá bom, pessoal? O ceticismo, vamos lá. O ceticismo ele é dividido em 4, tá bom? Há o proto-ceticismo, o ceticismo em si, o ceticismo acadêmico e o pirronismo, que é o mais famoso deles. Então vamos lá para o pirronismo. O pirronismo diz que é impossível decidir sobre a verdade ou a falsidade de uma preposição qualquer. O ser humano é incapaz de descobrir a verdade a qualquer custo. Assim, nenhum conhecimento é seguro. Tudo